Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para essa conversa nesta hora. Que a graça e a misericórdia de Deus possa abençoar a cada um dos meus irmãos. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e apoiá-la com Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. O grande conteúdo dessa mensagem é para revelar a Jesus Cristo em seu propósito de morar na igreja. Deus fez o homem para morar no homem. E essa mensagem, como que por toda a Bíblia, está revelando o grande segredo que Deus tinha na parte de trás de sua mente. Deus fez o homem para morar dentro do homem. E o homem perdeu a eternidade, ou seja, o homem perdeu a divindade. E o homem não sabia mais como voltar à eternidade. Veja, a eternidade foi representada no livro de Gênesis pela árvore da vida. Inclusive, a Bíblia fala que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden para que eles não pudessem tomar das folhas da árvore e viver eternamente. Deus fechou o acesso. Deus cercou o acesso com uma espada inflamada para que o homem não pudesse tomar da árvore da vida. Todos nós sabemos que a árvore da vida é Jesus Cristo e, por conseguinte, é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus tinha um propósito em seu coração. Veja, e esse grande propósito era revelar-se aos seus filhos através de Jesus Cristo. Então Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Logo, a segunda parte desse mistério é que tudo que Deus derramou em Cristo, Ele derramaria na igreja. Veja, esse derramar está baseado em Joel capítulo 2, a partir do verso 28. E o profeta usou uma palavra chamada kenos, ou kenos, como quiser, que significa mudar de forma. Então Deus mudaria sua forma original, veja, do Espírito, Ele condesceria até tornar-se carne através do ventre de Maria, e depois Ele mudaria de forma outra vez, para tomar a forma de seu templo, de sua igreja, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mudar de forma, veja, é essa palavra derramar. Então, a ponto de que a verdadeira igreja hoje, ela é a encarnação da palavra. Veja, e é isso precisamente que a mensagem do profeta veio revelar. Veio revelar Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, feito carne, através do seu corpo, que é a igreja. Essa era a profecia, de acordo com Joel 2, de acordo com Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 1, de acordo com todas, por tantas outras passagens da Bíblia, o grande mistério que Deus tinha na parte de trás de sua mente, a ponto de que a igreja é chamada de o tabernáculo do Deus vivente, ela é chamada de o corpo de Cristo, ela é chamada de a senhora eleita e assim por diante. Todos esses títulos dizem respeito à igreja como sendo o corpo, o tabernáculo, aonde a glória da Shekinah está habitando. Então, o centro de toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Por exemplo, era Cristo em José, era Cristo em Davi, era Cristo nos profetas, em Ruth, em Boaz e todos os personagens da Bíblia, para mostrar essa grande revelação, desse grande propósito que Deus tinha na parte de trás de sua mente. Ou seja, Deus, a vida eterna, vindo para dentro do indivíduo. Então prega o profeta, Cristo é o mistério de Deus revelado. Então Cristo é o Espírito Santo, veja, morando em vasos humanos. Muitas pessoas não dão importância ao batismo com o Espírito Santo, elas não dão importância em buscarem e receber o Espírito Santo. Mas a exemplo de Jacó, veja, a Jacó, ele amou a primogenitura. A primogenitura significa o tremendo batismo com o Espírito Santo. E a verdadeira igreja
ela busca com veemência, com esforço, com dedicação esta promessa, porque a verdadeira igreja sabe que sem o Espírito Santo não há vida eterna, não há arrebatamento, não há transformação desses corpos abatidos. Então, o Espírito Santo, veja, vindo para dentro da igreja, batizando ela no corpo de Cristo, tornando-nos membros do corpo de Cristo, posicionados no corpo de Cristo. Então, veja, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Veja, disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, veja, não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então o profeta prega a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, para falar sobre esse assunto. Então veja, para Jacó, não importa que custo, não importa de que forma, ele queria a primogenitura. Para ele representava tudo, representava a vida do Messias, passando por sua corrente sanguínea. Da mesma forma, a nós, não importa o preço, não importa se tenhamos que nos ajoelhar na lama, na sujeira, no pó, nos humilharmos, chorarmos, nós queremos esse Espírito Santo, porque para nós ele significa o retorno de volta à vida eterna. Então, veja, referindo-se a essa escritura que acabei de ler, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, veja, 230. E agora o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta, novamente com o seu marido. Notem, Deus é o marido da igreja e a igreja é a sua noiva. Agora Pedro, quando ele chamou e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, agora observe, abre aspas, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, disse Jesus, o qual significa o filho de Jonas. Agora, observe, bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isso a ti. Veja, nunca o aprendesses de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isso a ti. Notem o que ele disse a ele sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus, que havia recebido essa luz, e a quem foram entregues as chaves do reino. Veja, que chave foi essa? A revelação da palavra. Essa é a chave que abre o acesso, que traz o retorno. Veja, a árvore da vida. O homem não tem como entender a verdade. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Depois ele acrescenta, veja, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Depois ele diz mais: e eu te dou as chaves do reino dos céus. Que chave é essa? A revelação. A revelação de quem é Jesus Cristo. Essa chave de entrada para a eternidade. Veja, sob esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, ele é o pleno Deus manifestado sobre esta pedra. Não sobre ordem de conduta, religiosidade, fanatismo, isso ou aquilo. Não um Pai, Filho e Espírito Santo, e ele sendo a segunda pessoa. Não. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão. Jamais prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra.
uma revelação de Jesus Cristo. Por isso ele é a porta. E a chave para essa porta é a revelação. E por ela entram os eleitos, por ela entram os predestinados, por ela entram aqueles que haverão de ser salvos, porque a coisa toda é a revelação de Jesus Cristo, através dessa mensagem, através da vida do profeta, através de Hebreus 4:12 e todas as demais escrituras. Olhem, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. A vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Ora, quando o profeta se refere o Cristo em você o faz o centro da revelação, era a mesma coisa que ele nos dissesse: Cristo em mim faz o centro da revelação. Não olhem para mim, eu sou apenas um véu, eu sou apenas um vaso de barro, eu sou apenas uma pele humana. Mas quem está dentro do vaso? Nós não adoramos o vaso, tampouco adoramos a pele, nós adoramos o Espírito. Veja, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja que o que Deus está tentando fazer, o que é o novo nascimento então? O verdadeiro novo nascimento não é dar a mão a um pastor, não é nem mesmo descer as águas batismais, não é nem mesmo tomar a Santa Ceia, não. Veja, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, ou você disse um credo, ou você prometeu viver de acordo com um código de regras. Não, porém Cristo, a Bíblia, e Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Não importa o que o pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. E é isso que essa mensagem veio apresentar. Ela veio revelar Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, de acordo com a profecia, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, Deus veio aqui, em nosso tempo, para mostrar que a Bíblia, ela não pertence a nenhuma denominação, nem a mais antiga, nem quem quer que seja. A Bíblia é a palavra de Deus. E veio mostrar que Jesus não é um mito. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele apareceu através do seu profeta, cumprindo sinais escriturísticos, de acordo com as promessas escriturísticas, de acordo com a profecia, nos dias da vinda do Filho do Homem. Que Deus te abençoe, espero que ajude. Reflita um pouco nisso. Reflita nessa palavra. E Deus vai te dar o entendimento. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.